E chegou aquele momento bem saboroso do nosso programa. Chefe Samir Kauer, que traz para você hoje mais sabor e segredos. Bom dia! Está começando agora, diretamente do programa Revista da Cidade, o quadro Sabor e Segredos, especialmente para você. E nesta terça-feira nós vamos desvendar os segredos de uma maravilhosa sopa de cebolas. O dia está propício para isso, o dia está frio, estamos aí com 15, 16 graus. Então a sopa de cebola hoje é tudo que nós sonhamos para o nosso almoço. E esse prato hoje vai ser enviado para um cara muito legal, muito especial, que daqui a pouco eu vou revelar quem é. É um radialista famosíssimo, quase 40 anos no ar. Meu amigo, e nós vamos já começar a ensinar como fazer uma bela sopa de cebola. Então, pessoal, quando eu falo pessoal, eu falo para você que está diretamente me assistindo. Eu quero falar para cada uma de vocês, para cada um de você, para prestar atenção, para a gente fazer essa receita aqui juntos e aprender tudo que nós vamos fazer. Nós vamos começar agora com os nossos ingredientes. Vamos soltar os nossos ingredientes para a gente começar a fazer a nossa receita. Meio quilo de cebolas roxas. 4 cenouras. 30 gramas de farinha de trigo ou 2 colheres de sopa. 50 gramas de queijo parmesão ralado. 3 colheres de sopa de manteiga. 2 litros de água. 1 talo de salsão. 1 alho poró ou porró inteiro, de preferência com a parte das folhas. 2 ou 3 dentes de alho, bem socados, depende do tamanho. 1 ou 2 folhas de louro, dependendo do tamanho. Pão italiano cortado em fatias. Sal e pimenta do reino a gosto. Esses são os nossos ingredientes e nós vamos começar fazendo o nosso caldo de legumes para fazer, que será a base da nossa sopa de cebola. Esse caldo de legumes tem algumas coisas muito legais. Você em casa pode simplesmente ir na padaria, ir em algum lugar e comprar aqueles caldinhos de legumes que vende pronto, mas se você tiver um tempinho, e aliás é um bom tempo, faça em casa o seu caldo de legumes, porque o resultado não é um pouco melhor não, o resultado é infinitamente melhor e é isso que nós vamos fazer agora, começar com o nosso caldo de legumes. O que vai no nosso caldo de legumes? Tudo isso que nós falamos. Então nós vamos começar colocando na panela, fogo na panela, nós vamos colocar um pouco da manteiga, vamos colocar o nosso alho picado, vamos colocar as folhas de louro e os nossos legumes. O alho poró, grosseiramente cortados. O salsão. A cenoura. A pimenta do reino. E aí vai a gosto. E o sal também a gosto. Vocês terem ideia da quantidade de sal, é uma coisa que me perguntam sempre. Quanto eu coloco de sal na comida? O sal é sempre 2% de peso do total da comida. Complicado, né? Mas é isso aí, são 2% de peso. Normalmente, quando você pega uma pitada de sal, para você ter uma ideia, essa pitada de sal tem 2 gramas. Então você coloca o sal a gosto, que você não vai ficar calculando esses 2%, e aí só em cozinhas realmente industriais que a gente faz isso. Bom, eu vou começar a fazer o nosso molho. Eu já tenho um molho pronto, que não daria tempo de fazer, e esse molho fica infinitamente mais gostoso, porém, se nós fizermos nessa panela como eu fiz,
Ele leva aproximadamente de 8 a 10 horas cozinhando, agregando os sabores, tirando esse cheiro maravilhoso para depois coar e usar o caldo na sopa de cebola. Se você tiver um pouquinho mais de pressa, você põe numa panela de pressão. Em vez de 8 a 10 horas, na panela de pressão, 1 hora, ele vai ficar muito bom. Então, olha, refogamos. Este caldo é muito importante você fazer em casa. Refogamos e vamos colocar simplesmente a nossa água. Dois litros de água. E este caldo vai ficar na sua casa o dia inteiro cozinhando ou na panela de pressão. Eu já tenho um caldo pronto, eu vou tirar este caldo para vocês verem como ficou. Se possível, você coloque isso numa panela dessa de escorrer a massa do macarrão, que é muito prático. E você tem o seu caldo pronto. Então, vamos deixar este cozinhando, este aqui que nós vamos usar. Vamos deixar este cozinhando aqui, que nós também daqui a 10 horas nós vamos fazer novamente. E o nosso caldo vai ficar cozinhando aqui. Segundo passo da nossa sopa de cebolas. Enquanto aquece um pouco a nossa panela, nós vamos falar da cebola. A cebola é um novo truque que nós temos. Para uma bela sopa de cebola, precisa ser, sim, uma cebola roxa. Não tem jeito, a cebola roxa é muito mais saborosa. E aí me perguntaram, como é que eu faço para cortar as cebolas? E aí na sopa de cebola deve ser bem fininha. Como é que eu faço para cortar a cebola sem chorar? Simplesmente colocando a cebola numa água com um pouco de gelo, geladinha, ela tira a acidez da cebola e você não vai chorar. E aí você corta ela bem fininha, dessa forma, que não vai ter nenhum problema. Não deu para chorar ainda e nem vou chorar porque ela tirou toda a acidez. Nesta panela nós vamos colocar a nossa manteiga. E aí nós vamos fazer agora sim a base da sopa de cebola. Vamos colocar a nossa farinha. Primeiro vou colocar a nossa cebola, manteiga, cebola bem picadinha. E aí mais um segredinho para a sopa de cebola. O alho poró eu coloquei para fazer o caldo. Eu vou colocar também um pedaço de alho poró junto com a cebola para refogar, que vai dar um gosto muito especial. Isto fica, está ligado, isto fica refogando desta forma, até dourar um pouco a cebola e dourar um pouco o alho poró. É uma receita muito simples, tirando o tempo que nós precisamos para fazer o nosso caldo, o resto é muito simples. Olha, tá tudo bem misturado. Vamos colocar um pouco de sal, também na nossa cebola. E vamos simplesmente pensar que nós gastamos aqui mais uns 5 minutinhos, que nós não temos, para dourar essa cebola. E quando ela estiver dourada, nós simplesmente vamos adicionar o caldo de legumes que nós fizemos. Algumas pessoas, junto desse caldo, colocam também um pedaço de carne. Eu não vejo a menor necessidade. Ela vai ficar muito gostosa desta forma. Então, colocamos o nosso caldo junto com a nossa cebola. E agora ela vai ficar aqui por mais ou menos uns 20 a 30 minutos. E enquanto isso dá uma cozinhada, nós vamos dar um recadinho para você muito especial. Se você já pensou em ter o seu próprio negócio, eu vou te dar uma ideia. O restaurante Folha de Uva abriu franquias. Eu já tenho uma franquia funcionando há quase 1 ano em São Bernardo do Campo e é um sucesso. São lojas pequenas de mais ou menos 40 metros quadrados em praça de alimentação. É isso que você está vendo aí no vídeo. Você passa, pesa, come o que quiser, uma comida boa, saborosa e com uma vantagem extra. Todos os alimentos são produzidos na minha cozinha central, sob a minha supervisão diretamente. Então, se você quiser uma franquia, liga para o Folha de Uva no 3062-2564 ou entra no site www.folhadeuva.com, não tem BR. Eu vou repetir o telefone, 3062-2564. E nós voltamos para a nossa sopa de cebola, que vai ficar em fogo alto por alguns minutos,
20 minutos mais ou menos, depois nós abaixamos e deixamos ela engrossar um pouquinho só. Nesse momento que ela já está quase pronta, nós vamos colocar um pouco da farinha. Eu preciso botar um pouco de água, rapidinho. Dissolvo a minha farinha na água. Que nós vamos fazer ela engrossar e ter aquela consistência da sopa de cebola. Água fria, bem dissolvida, para ela não embolotar. Se você jogar a farinha direto aqui, ela embolota. Você poderia, quando ela estivesse já pronta, a cebola já quase douradinha, bem passadinha, você poderia polvilhar a farinha nela. Está praticamente pronta a nossa sopa de cebola. E aí nós fazemos o que, pessoal? Se você tiver uma panelinha de barro como essa, você coloca a sua sopa na panela de barro e aí você leva as suas torradinhas para o forno, deixa dar uma torradinha nela, coloca um queijo parmesão em cima, como eu estou fazendo agora. Nós vamos fingir que nós estamos fazendo porque ela não está no ponto, mas ela ficaria desta forma. Nossa sopa de cebola, torradinhas, e forno. Porém, nós já temos aqui uma sopa maravilhosa, que aí sim deu tempo de eu fazer antes e nós temos ela prontinha para você se deliciar. Nós vamos lembrar que essa sopa de cebola hoje vai para o grande, maravilhoso radialista Eli Correia. Eli Correia, vocês sabem quem é. Eli Correia. Oi, gente! Eli Correia tem um programa maravilhoso, todas de segunda a sexta, na Rádio Capital. E o programa do Eli Correia é imperdível. Então, esta é a sopa de cebola, pronta para ser deliciada e vai para o Eli Correia. Pessoal, até quinta-feira. Um abraço. Beijo, querido! Que delícia, Eli Correia vai se dar bem hoje, em coisa boa. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já com mais revista para você. Até já!